Deus está aqui, Deus está aí. Bem-vinda, bem-vindo a mais um H11. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Veja, há uma coordenação maravilhosa. Tudo que Ezequiel estava vendo era programado, estava dentro de uma harmonia perfeita, nada se perdia, não tinha uma roda correndo para um lado, uma roda para o outro e desastre acontecendo, nada disso. Espírito, o Espírito aqui é isso mesmo, no grego seria o pneuma, o respirar de Deus, o ar de Deus, o Espírito vivente de Deus. Letra maiúscula aqui, para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam e as rodas o seguiam, porque o mesmo Espírito estava nelas. Ou seja, o Espírito de Deus em todo lugar, o Espírito de Deus marcando presença em todos os cantos. O Espírito de Deus marcando presença na minha vida. O Espírito de Deus na sua vida. E onde está o Espírito de Deus, algo grandioso acontece. Você, com o Espírito de Deus na sua vida, faz coisas maravilhosas, acredite. Você tem palavras de sabedoria para resgatar pessoas. Sejam pessoas da sua família ou pessoas da sua comunidade, ou pessoas que estão distantes daqui, quando você ajuda um trabalho missionário, quando você estende a mão, você está com confiança crendo nesta palavra. O Espírito de Deus está lá, na Eritreia, agora mesmo, junto com queridas e queridos nossos que estão presos dentro de contêineres de metal, lá no deserto da Eritreia. Lá, o Espírito de Deus está. É o Espírito de Deus que movimenta coisas. É o Espírito de Deus que movimentou aquele homem lá na Dinamarca, que disse assim, eu vou lá na Eritreia, eu vou roubar a Ellen Berhane do hospital e eu vou trazê-la às escondidas para a Dinamarca, porque eu sei que esta moça pode fazer uma diferença muito grande no mundo. Eu conto no meu livro um pouco da experiência que tive com Ellen Berhane, a cantora da Eritreia, a cantora de Cristo, né? Que foi presa em um container de metal por mais de 2 anos, sofrendo terrivelmente, até que foi levado a um hospital e um homem da Dinamarca sentiu o Espírito soprar algo. Ele levantou-se da sua cama e disse, eu vou pegar o meu avião aqui e vou para a Eritreia buscar esta moça. E ele fez isto. Ele resgatou a Ellen Berhane. O Espírito Santo chegou lá e soprou nele. É o mesmo Espírito que está na Eritreia, que está na Dinamarca e que está aqui, está aí. Por isso eu sempre digo, Deus está aqui. Deus está aí. Que verso tremendo esse. Para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes iam. Deus queria mostrar a Ezequiel que ele está em todo lugar. Falamos sobre isso. Os 4 cantos, os 4 olhos, enfim. E olha só. Então veio uma voz de cima da abóbada sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas agora. Verso 25. Uma voz. A voz de Deus surge para que seja ouvida. Quantas vezes Deus fala, mas nós escolhemos não ouvi-la.
queremos examinar outras coisas e perdemos a oportunidade tão digna de ouvirmos a voz de Deus falando com a gente. Muitas vezes Deus fala e a gente fica imaginando, não é Deus falando, não. Quantas vezes Deus fala de alguma forma, hein? Quantas vezes Deus já falou com você para que você faça diferença em algum lugar, com alguma coisa, e você tem negado? Não pode. Agora também parabéns a você, que ouve a voz de Deus e atende esta voz. O verso 28 do capítulo 1, este é o último verso do capítulo 1. Vamos agora sair da beira do rio. Vamos sair da beira do rio Quebar. Com este verso e o próximo verso que está no capítulo 2. Último verso do capítulo 1. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando vi... Obrigado, meu Deus, porque a tua glória se manifesta. Uau! A experiência de Ezequiel à beira do rio Quebar está para terminar e ele estaria pronto para desempenhar a sua obra. Arco-íris surge. Coisa maravilhosa, hein? Olha o arco-íris de Deus. Arco-íris. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Observe agora. Quando vi, prostrei-me com o rosto em terra. Não deu para Ezequiel continuar de pé. Não deu. Prostrou-se com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. A experiência de Ezequiel à beira do rio Quebar está terminando. Agora a continuação, capítulo 2 de Ezequiel. Lembram, ele disse, ouvi a voz de alguém falando. E ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. O próprio Deus se manifestando a Ezequiel, o chamando de filho do homem. Havia um projeto para Ezequiel. Que projeto lindo, hein? Verso 2 do capítulo 2 de Ezequiel. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Que lindo isso! Eu quero terminar aqui. Primeiro, os joelhos de Ezequiel se enfraquecem e ele cai. Isso aqui é mais ou menos o gonupeteu, né? A adoração. Sabe quando você, ministro de louvor aí, quando você canta, quando você toca, quando você ministra, você está levando os joelhos do povo a se enfraquecerem. Por isso, caem de joelhos na presença do Senhor, porque os joelhos tremem. Isso aqui, gente, é muito forte. Ezequiel teve o seu momento de adoração, quando seus joelhos enfraqueceram e tremeram e ele caiu, com o rosto em terra. Caiu. A glória era tanta, ali na beira do rio Quebar, que Ezequiel caiu, joelhos enfraquecidos. Aconteceu com Jó também. Os joelhos de Jó também se enfraqueceram. Jó caiu, deitou-se na presença de Deus. E agora, filho do homem, fique em pé, porque eu tenho algo para você, eu tenho um recado para você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Interessante, Deus não quis falar enquanto Ezequiel estava caído, prostrado. Não.
Deus diz: levante-se, vamos, levante-se. E Ezequiel se levanta. A partir desse ponto, uma força extraordinária entra em Ezequiel. Veja, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim. Já viu? Ezequiel foi cheio do Espírito Santo. Por isso eu disse, ele teve seu cenáculo particular, a experiência do batismo com o Espírito Santo lá no Antigo Testamento. É verdade, aqui, olha só, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. E ele disse: Filho do homem, verso 3 do capítulo 2 de Ezequiel, Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Ezequiel estava ganhando uma congregação. Tem muita gente aí que quer uma congregação. Eu quero uma igreja, eu quero uma congregação, eu quero uma congregação. Ezequiel estava ganhando a sua congregação. Mas atenção, congregação dos rebelados, congregação dos birrentos, porque era um povo birrento, rebelado. Esta era a congregação que Ezequiel estava recebendo. Está aqui Ezequiel, a sua congregação de birrentos. Mas Ezequiel estava pronto, preparado para receber tudo o que Deus tinha para ele. Fim. Aqui termina a experiência do rio Quebar. O próximo episódio já não será mais da beira do rio. Muito obrigado, Senhor, porque esta experiência é para nós. Esta experiência é reservada a nós. Queremos o Teu Espírito, Senhor, dominando a nossa vida. Queremos o Teu Espírito controlando nossos passos, nossos pensamentos. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos transbordar com Tua presença em nós. Eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Que experiência maravilhosa, gente. Eu termino aqui à beira do rio. Vamos continuar em estúdio nos próximos episódios. Curta o vídeo, comente algo, comente. Isso, aquilo que o Senhor falar com você, comente aqui. Deus abençoe você. Até amanhã.